Olá, gente, Tainá de Paula aqui, mais uma vez na Coluna Ninja, trazendo um tema importante aqui na semana pra gente discutir. Essa semana eu tô trazendo um tema que, na verdade, eu toquei semana passada no meu Instagram. Pra quem não me segue, @Tainá de Paula RJ, eu falei sobre política habitacional. Vocês adoraram. E aí adoraram com um bando de perguntas, um bando de questões, me trazendo informações de coisas que vêm acontecendo, e eu resolvi organizar nesse vídeo aqui. Bom, para quem não está muito antenado, tanto o Crivella quanto o Witzel lançaram recentemente alguns sinais e alguns bem concretos, enfim, tem até nomes, programas que eles vêm lançando, sobre a política habitacional do Rio. O primeiro, e aí falando, me debruçando primeiro em Crivella, ele fez um site chamado licitaimóveis.rio. Exatamente. Onde ele vende uma série de imóveis, coloca à disposição, tanto à venda para concessão, imóveis públicos aqui do município do Rio com mais diversos valores. Bom, primeira coisa que eu acho que antes do munícipe descobrir por um site que o prefeito está vendendo, literalmente rifando os nossos imóveis, o nosso patrimônio, seria interessante ele abrir um debate sobre qual é a lógica de escolha dos imóveis para colocar à disposição. 2, análise de mercado, né? Enfim, acho que valeria a pena ele fazer um estudo de viabilidade econômica, inclusive, haja vista a crise imobiliária que a gente vive, para disposição desses imóveis à venda. E, principalmente, qual o público e o que ele quer com a receita que ele vai fazer desses imóveis. Bom, eu não sei se todo mundo sabe, a gente vive uma das maiores crises habitacionais e econômicas aqui do município. A gente tem hoje cerca de 460 mil pessoas sem casa no estado do Rio de Janeiro. E no município do Rio de Janeiro a gente tem quase 90% desse valor de déficit habitacional. É muita coisa. Para além disso, para além da gente precisar desesperadamente de casa pra gente, a gente tem um dos maiores índices de população de rua do Brasil. A gente está batendo os números de São Paulo, que é a maior capital do país. Então temos uma quantidade, um exército de gente na rua que não tem subsídio, possibilidade de acesso à casa, nada pra gente conseguir garantir casa para essas pessoas. Então não sei se é exatamente o movimento e o modelo de um gestor com tantos desafios deveria estar fazendo. Vender primeiro e depois pensar qual é a política habitacional. A gente vai construir casa para pobre com que terreno? Não seria interessante disponibilizar esses terrenos para moradia de habitação de interesse social? Fica a minha grande questão. Passando para o Witzel lançou 2 programas nessa semana. Ele falou de comunidade-cidade, que é basicamente retomar os projetos habitacionais, os projetos de urbanização da Rocinha, que é, enfim, palco de sucessivos investimentos ao longo dos anos. Eu acho que desde a década de 90 se pensa aí em grandes projetos de intervenção para a Rocinha. Vou voltar nesse tema. E um outro debate que eu acho que para mim é o mais grave é o que ele chamou de Casa Nova, um projeto de construção de residências para pessoas que ganham de R$1.000 a R$5.000. Bom, primeiro eu fiquei super preocupada pelo seguinte: o nosso maior déficit habitacional não está na população de R$1.000 a R$5.000, está na população de 0 a 1 salário mínimo, né? Falando que R$1.000 é praticamente um salário mínimo. Essa galera que antigamente a Caixa Econômica, e quando a gente tinha um governo democrático popular no país, hashtag fica a dica, chamava de faixa 1, que é justamente a faixa que pegaria aí de 0 a 3 salários mínimos. Quando ele transforma essa faixa, né, amplia a faixa de 1 até R$5.000, ele está dizendo que toda essa faixa aqui de não atendimento, né, de praticamente sem renda, de 0, sem renda, até R$1.000, não está sendo beneficiada. E, gente, aqui no Rio de Janeiro, 40% da população do déficit habitacional está nessa faixa. Então, de cara, ele lança um programa que simplesmente não é acessível, não se vê, e a população de 0 a 1 salário mínimo não está contemplada. Eu acho que já é um problema grave, porque, na verdade, a população dessa área é que está mais precarizada, é que está mais pauperizada, é que provavelmente é uma população que eventualmente está na rua ou em territórios muito precários, como as favelas com maior índice de desenvolvimento humano. Bom, esse é o primeiro problema. O outro problema é
Da onde vem esse recurso? Ele tem duas apostas. Usar o fundo da outorga da SEDAI, e aí falando que ou ele bem quer vender a SEDAI e né, dispor a SEDAI para o mercado, ou ele quer investir na SEDAI, construir uma empresa estatal forte, dinâmica, com, inclusive, aumento da capacidade de investimento em infraestrutura e ampliação de rede. A gente tem aqui no Rio de Janeiro praticamente metade da população sem acesso a água e esgoto. E isso seria, obviamente, atribuição da SEDAI. Ele pega esse fundo de outorga, usa para um outro fim que não é saneamento básico, e investe numa faixa de renda que não é prioritária, que não deveria ser a prioritária do Estado. Desculpe, classe média, mas a classe média, ela obviamente está achatada pela crise, mas ela não está numa situação famélica que é a acachapante maioria, a grande maioria da população do Rio de Janeiro. Bom, gente, existe uma grande inversão de valores e uma grande inversão do que de fato importa e que de fato é prioritário no meio de uma crise como é a crise que a gente vive. Eu quero muito que a gente reaqueça o Estado, que a gente reative o setor da construção civil, mas a gente tem que pensar muito bem com que dinheiro, como e qual é a área prioritária que a gente precisa investir. Eu queria muito que os governantes olhassem a população de rua e a galera que ganha de 0 a 1 salário mínimo. Tá bom? Gente, vamos conversando, por favor, assinem o canal da Mídia Ninja, me sigam em todas as redes, @TainaraDePaulaRJ em tudo, e a gente vai conversando mais sobre a política habitacional do Rio, tá bom? Forte abraço, beijo, beijo.